nós vimos. Vamos então prosseguir e vamos agora meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir as Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus, Mateus capítulo 8. Os irmãos que puderem fazer esta leitura de pé e depois vamos preparar os nossos corações para meditar na palavra do Senhor com mais um cântico. Vamos, portanto, o hino 137. Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 18 até ao versículo 27. Mateus capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 18 até ao versículo 27. Mateus 8, 18 em diante até 27. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Depois do que escutamos da Fundação Bonfim, talvez seja bom também nós refletirmos quais as razões, as motivações que nos levam a seguir a Cristo e a ser discípulos de Cristo. Porque é que nós vimos à casa de oração? Porque é que nós realmente procuramos ser discípulos de Cristo? Este texto que nós lemos é bastante elucidativo e mostra-nos, portanto, o alvo concreto, o alvo real que nos deve levar a seguir a Cristo e a servir a Cristo. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, por causa dos sinais e dos milagres que havia feito, ele havia curado a sogra de Pedro e depois muitos outros doentes com várias enfermidades. Então a multidão, vendo estes sinais, estas curas maravilhosas, rodeou Jesus, e Jesus ordenou aos seus discípulos que passassem para outra banda do lago. E, entretanto, um discípulo aproximou-se dele, um escriba, portanto, um homem da lei, um homem que conhecia a lei e que, portanto, também ensinava a lei. Um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Eis aqui uma atitude, certamente, que devia ser de todos nós. Todos nós devíamos estar dispostos a seguir a Cristo, fosse onde fosse. Portanto, em princípio, esta é uma decisão, uma atitude de grande importância para as nossas vidas e também, certamente, de grande importância para a vida do escriba. Mas se nós olharmos para a resposta de Jesus, para a reação de Jesus, nós perguntamos, interrogamos-nos: o que é que estaria de facto no coração deste homem? O que é que levaria este homem a desejar seguir a Cristo, fosse onde fosse? O que nós repetimos é o alvo ideal para a vida de um homem ou de uma mulher, é o alvo ideal para a vida de um ser humano. Não há algo mais elevado, mais importante para a vida de um homem nesta peregrinação terrena do que seguir a Cristo. E onde quer que seja que Ele nos queira, nós ali estamos para o servir, seja onde for, seja em que situação for. Não interessam as circunstâncias, não interessam as situações. O
que importa é que Cristo esteja connosco e nós estejamos onde Ele quer que nós estejamos e onde quer que realmente nós o possamos servir. Mas por que razão é que Jesus responde: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Vamos ver o contexto. Para compreendermos bem os textos bíblicos, é preciso sempre vermos o contexto, até para não interpretarmos de uma forma errada o texto. Muitas vezes se interpreta de uma forma errada o texto, segundo as nossas conveniências, porque desprezamos ou ignoramos o contexto desse texto. Só podemos compreender bem um texto e interpretá-lo corretamente quando o colocamos dentro do seu contexto. E Jesus tinha acabado, como já dissemos, de fazer imensas curas. O texto, o versículo 17 diz, o versículo 16 diz: e chegada à tarde, ou já à noite, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E agora vemos este escriba dizendo: onde quer que fores, eu seguir-te-ei. A resposta de Jesus indica-nos que o alvo não era correto. Embora aparentemente fosse correto, não era correto. Ele não estava disposto a seguir a Jesus onde quer que fosse, mas sim o que ele desejava era, onde quer que estivesse, ter todas as situações da sua vida resolvidas, todas as situações difíceis da sua vida resolvidas. Se estivesse doente, seria imediatamente curado. Se tivesse algum problema financeiro, certamente que o Senhor iria providenciar, como mais tarde acontecerá com os 5 pães e 2 peixes, não é? Portanto, era este o sentimento que estava no coração deste homem, segundo a resposta de Jesus. Olha, se pensas que seguindo tens uma vida confortável, vais ter uma vida confortável, uma vida cheia de tudo aquilo que se pode desejar na vida de uma pessoa, estás totalmente equivocado. Repara, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se buscas conforto, se buscas, portanto, a satisfação das tuas necessidades físicas ou materiais, estás totalmente equivocado. Para seguirmos a Jesus, temos verdadeiramente de entregar a nossa vida totalmente nas suas mãos. Temos de verdadeiramente segui-lo com o alvo de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos em qualquer circunstância, em qualquer situação em que Ele nos coloque. Por mais difícil que seja essa situação, por mais dolorosa que seja essa situação, se é nessa situação que devemos servir a Cristo, é nessa situação que devemos seguir a Cristo, é nessa situação que devemos mostrar realmente que amamos a Cristo, amamos a Deus acima de todas as coisas. Este é um aspecto importante. É o primeiro dos mandamentos. Amar ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. Colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Mas este homem queria seguir a Cristo onde quer que fosse, não porque colocava Cristo em primeiro lugar na sua vida, mas porque colocava as suas comodidades, os seus interesses em primeiro lugar na sua vida. E ali estava um homem, um pouco como vai acontecer, segundo o Evangelho de João, como vai acontecer após a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão queria fazer de Jesus rei. Ainda vimos isso, creio eu, domingo passado. A multidão queria fazer de Jesus o seu rei. Porque, obviamente, são com 5 pães e 2 peixes, ele saciou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Este é que é o rei que nós necessitamos. Assim nunca mais haverá fome, nunca mais haverá, portanto, problemas de ordem financeira ou de ordem material. Este é o rei que nos convém. E Jesus disse claramente: estáis totalmente equivocados. Vós não é pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai pela comida que permanece para a eternidade. E esta comida sou eu próprio. Jesus é este alimento que nos sacia espiritualmente e que nos garante a vida eterna. Mas continuamos hoje, nos nossos dias, continuamos a ver que muitos e muitos de nós continuamos a buscar não os bens eternos, não o reino de Deus e a sua justiça como prioridade, mas ainda continuamos a buscar a satisfação dos nossos interesses e, obviamente, buscamos a Cristo para que Ele satisfaça os nossos interesses. No seu Sermão da Montanha, neste mesmo
Evangelho, o Senhor Jesus diz: porque é que estáis preocupados com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Não é o Senhor que veste os lírios do campo? Não é o Senhor que cuida e que alimenta as aves dos céus? Quanto mais valor tendes vós do que as aves dos céus, ou do que os lírios do campo? Então, não andeis preocupados com isso. Isso está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, e Deus é o vosso Pai. Deus é o vosso Pai Celestial, que tem tudo nas suas mãos. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais deixai-o nas suas mãos, tudo mais vos será dado por acréscimo. Está nas mãos do Senhor. Não nos preocupemos com isso. No momento em que servimos a Deus, o Senhor cuidará de nós em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, quer seja a área física, quer seja a área material. Nós não buscamos a satisfação das nossas necessidades, mas o Senhor satisfaz as nossas necessidades segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, que é sempre, sempre o melhor para nós. Muitas vezes nós temos desejos que não são de modo algum o melhor para nós. Nós pensamos que são, por isso é que desejamos, mas Deus sabe que não são o melhor para nós, esses desejos que temos. E por isso Deus não satisfaz esses desejos. E nós mais tarde, muitas vezes, temos consciência dessa realidade e dizemos: graças a Deus que Ele não satisfez os meus desejos nessa ocasião. Mas outras vezes nem sequer nos apercebemos disso, mas nós vivemos pela fé. E a fé é ver o invisível. A fé é ver o invisível. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Portanto, nós muitas vezes não vemos o bem naquilo que acontece na nossa vida, mas temos de crer que aquilo que acontece na nossa vida, visto que a nossa vida está nas mãos de Deus, é o melhor para nós. Nós oramos, nós colocamos os nossos desejos diante de Deus, os nossos anseios diante de Deus, mas depois que se faça a tua vontade, porque só tu sabes o que é melhor para nós. O Senhor Jesus deu-nos esse exemplo, porque tudo aquilo que o Senhor ensinou, Ele praticou. Não há nenhum ensino, que tenho desafiado sempre muitos irmãos e muitas pessoas: mostrem-me um ensino do Senhor Jesus que Ele não tenha mostrado na prática, como verdadeiramente se atualiza na nossa vida. Mostrai-me um ensino. Eu não vejo nenhum ensino de Jesus que eu não tenha praticado. E o Senhor Jesus, quando nos disse que não nos devemos preocupar, mas que devemos deixar tudo nas mãos do nosso Pai Celestial e que se faça a sua vontade, que é sempre o melhor para nós, como Ele nos ensinou na célebre oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus, no momento crucial da sua vida, no Getsemane, no momento crucial da sua vida, e Ele, no momento de grande aflição, de grande angústia, Ele mesmo disse: a minha alma está profundamente triste, triste até à morte. O Senhor Jesus disse: se é possível, Pai, passa de mim este cálice. Todas as coisas te são possíveis. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E é sublime esta atitude do Senhor como mestre. É sublime. E é o corolário do seu ensino. É precisamente o deixarmos tudo nas mãos de Deus. Depois de entregarmos os nossos cuidados, os nossos anseios, os nossos desejos, deixar tudo nas mãos de Deus, para que se faça a sua vontade. Esta é uma confiança inabalável, de que a vontade de Deus é sempre a melhor, de que Deus sabe, Ele é que sabe o que é melhor para nós. Verdadeiramente, muitas vezes, quando nós desejamos ardentemente que Deus faça apenas aquilo que nós queremos que Ele faça, isso significa que nós pensamos que somos mais sábios do que Deus. Nós é que sabemos, Deus não sabe, coitado. Alguns até pensam que é preciso dizer a Deus tudo aquilo que Ele deve fazer nas nossas vidas, porque Ele não sabe, coitado. Mas este é uma visão de Deus coitada. Esta visão de Deus é que é coitada. Nós temos um Deus soberano, um Deus que sabe melhor do que nós todas as coisas, é onisciente, e portanto nós confiamos na sua sabedoria. E portanto nós estamos equivocados muitas vezes naquilo que desejamos. Mas devemos colocar esses desejos diante de Deus. Ele ensinou-nos a abrir o nosso coração como pai, e nós como filhos, a abrir o nosso coração diante dele e colocarmos os nossos anseios, os nossos desejos diante dele. Mas tu é que sabes o que é melhor para nós. E é nesta disponibilidade que nós podemos seguir a Cristo. Portanto, não pensemos, muitas vezes tenho alertado, não quero ser pessimista, mas tenho alertado os candidatos ao batismo, portanto, que cuidado, porque
não pensem que agora, depois de batizados, tudo vai ser muito melhor na vossa vida. Pode ser até o contrário. Vão ver, talvez possam ter ainda mais dificuldades e mais problemas na vossa vida, porque Satanás, certamente, é astuto e subtil para fazer com que a vossa vida seja ainda pior. Mas confiai no Senhor. Ele estará convosco, Ele vos dará a vitória. E com Ele sereis mais do que vencedores em qualquer circunstância da vossa vida. Mas não penseis que agora vai ser tudo fácil porque o Senhor é o Senhor. Mas cuidado. E aqui, talvez fosse esse o desejo do escriba. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Seguir-te-ei porque tu fizeste tantas maravilhas e tantos sinais. Eu quero estar contigo. Aconteça o que acontecer na minha vida, tu suprirás as minhas necessidades. Não é assim que seguimos a Cristo. Cuidado, que esta é uma armadilha de Satanás. Não é assim que Deus quer que nós sigamos a Cristo, porque isto não é seguir a Cristo. Isto não é buscar os interesses do reino, isto é buscar os nossos próprios interesses, a satisfação dos nossos próprios interesses. Continua. É deixarmos de viver para nós, a fim de vivermos para Deus, o que significa também viver para os outros. Um exemplo que é deixado pela Fundação Bom Fim, por exemplo, que aqui ouvimos. Viver para os outros, viver para servir. Nós estamos aqui para servir, daí a importância das obras. Nós estamos aqui para servir, nós somos salvos para servir. Não fomos salvos para ficar parados. Não fomos salvos para ficar a olhar para os céus à espera que Cristo venha. É servindo o Senhor que estamos preparados para a sua vinda. É fazendo aquilo que Ele quer, onde quer que Ele quer, onde quer que Ele nos queira. É aí que nós devemos estar, é aí que devemos servir a Cristo. E é assim que estamos preparados para a vida do Senhor. Portanto, é fundamental que nós possamos agir e servir a Cristo com toda a nossa disponibilidade, mas servir a Cristo, não procurar a satisfação dos nossos interesses. O outro queria enterrar o seu pai primeiro, ou seja, que o seu pai morresse. É muito legítimo. Aliás, é um dos primeiros mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento da segunda tábua e é o primeiro mandamento com promessa, que é honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais. Mas nunca podemos pôr os nossos pais, ou os nossos filhos, ou a nossa família acima de Deus. Deus tem de ter sempre a prioridade. Cuidado, não ponhamos, seja quem for, não ponhamos a nossa família, não ponhamos os nossos pais, não ponhamos os nossos irmãos, não ponhamos os nossos filhos, aqueles que têm, não ponhamos em primeiro lugar. Deus tem de ter a prioridade. É óbvio que é legítimo este interesse pelos pais e é fundamental que cuidemos dos nossos pais, aqueles que ainda os têm, e só quando os perdemos é que sabemos o valor que eles têm na nossa vida. Portanto, é fundamental que cuidemos dos nossos pais, mas cuidado, Deus tem de ter a prioridade. É fundamental na nossa vida a prioridade. E então, depois deste homem querer, portanto, Jesus segue-me e deixa os mortos, sepultar os seus mortos. Agora vejam, parece que não há ligação, mas há, para nós, só podemos compreender bem estes versículos que lemos, de 18 a 22, quando depois lemos os versículos seguintes. Partindo do princípio que este homem colocava o seu pai como prioridade, e não podemos seguir a Cristo quando outros têm a prioridade na nossa vida. Só podemos seguir a Cristo quando Cristo tem a prioridade. E o outro escriba que queria uma vida de satisfação plena em termos materiais, em termos físicos, satisfação plena, seguindo a Cristo. Mas como é que é verdadeiramente a nossa vivência cristã? Como é que é a essência do nosso discipulado? Encontramos nesta passagem muito conhecida, que entrando ele no barco, Jesus e os seus discípulos o seguiram. E agora vejam, nós também um dia, quando aceitámos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, iniciámos uma viagem. Nós também tomámos lugar neste barco. Nós estamos numa viagem. Por isso nós chamamos a esta vida uma peregrinação. Neste caso, uma peregrinação marítima. Uma peregrinação terrena, neste caso uma peregrinação marítima. Nós vamos num barco com Jesus. No momento em que entramos, no momento em que nos batizamos, por exemplo, e que nos tornamos participantes da vida de Cristo, nós entramos no barco com Jesus. E agora vamos numa viagem para a outra banda, para a Jerusalém Celestial.
para a Canaã celestial. Nós estamos atravessando o mar a caminho da nossa pátria, a caminho da nossa terra, a caminho da Jerusalém celestial. E Jesus vai connosco no barco. Encetamos esta viagem. Tudo bem. À partida, tudo bem. Mar sereno, tudo bem. Mas eis que, de repente, notai, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Mas Jesus não estava lá no barco. Jesus estava no barco. Não foi Jesus que deu a ordem aos discípulos para entrarem no barco e irem com ele para a outra banda? Portanto, eles estavam naquele barco, obedecendo ao mandamento do Senhor, estavam, portanto, seguindo o Senhor, estavam em comunhão com o Senhor estava no barco, o que não impediu que se levantasse esta tremenda tempestade e as ondas cobriam o barco. E eles começaram a ficar apavorados, começaram a ver que não havia possibilidades de escapar daquela tempestade. Estavam no meio do mar. Alguns deles até eram pescadores e, portanto, homens do mar, profissionais, mas a tempestade era tão grande que eles ficaram apavorados. Apesar de todo o seu conhecimento, enfim, do mar, eles ficaram apavorados. E reparem, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Quantas vezes surgem na nossa vida tempestades tremendas? As águas parece que cobrem o nosso barco. E nós oramos, e parece que Deus está dormindo, parece que Jesus não responde, parece que Jesus não ouve, parece que Deus não ouve as nossas orações, parece que Deus está a dormir. Mas, irmãos, o nosso Deus não dorme. Mas, no entanto, não há resposta. E porque não há resposta da parte de Deus, nós continuamos no meio da tempestade. As águas continuam a cobrir o barco, as águas continuam, enfim, à nossa volta, alterosas, as ondas continuam alterosas, grande tempestade. Nós oramos e o Senhor parece que não responde, está a dormir. Jesus estava dormindo no barco. No meio da tempestade, os seus discípulos vão acordar Jesus. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Parece que dá-nos vontade de dizer: Senhor, acorda! Senhor, acorda! Não vês a situação em que estamos? O Senhor então disse: salva-nos que perecemos, dizem eles, salva-nos que perecemos. Vejam, eles estão mesmo desesperados. Eles pensam que vão morrer ali naquele mar. Salva-nos que perecemos. E Jesus estava a dormir, eles tiveram de acordá-lo. Agora reparem, Jesus sabia perfeitamente o que estava a acontecer e disse-lhes: a grande pergunta, a grande questão de Jesus é esta, para nós também, no meio das tempestades da nossa vida, no meio das ondas alterosas que muitas vezes surgem na nossa vida, na nossa viagem marítima para a Canaã celestial, para a terra prometida. Quantas vezes acontece isto na nossa vida? A grande pergunta, a grande questão que Jesus levanta é esta: por que temeis? Por que tendes medo? Por que é que estão com medo? Homens de pouca fé. Vejam, o nosso problema é a fé. O nosso problema é a fé. E talvez por isso é que não tenhamos obras, porque a fé sem obras está morta. O nosso problema é a fé. Porque é que nós temos tanto medo no meio das situações adversas, no meio dos perigos, no meio das tempestades da vida? Porque é que nós temos tanto medo? Porque quando quisermos seguir a Cristo, queríamos seguir a Cristo para que houvesse sempre bonança, para que houvesse sempre um mar calmo e tranquilo, e a nossa viagem fosse um gozo, um prazer, uma alegria tremenda. Claro que sempre nós nos regozijamos sempre no Senhor, mas este regozijo de que Paulo fala, regozijai-vos sempre no Senhor, é no meio das adversidades até, no meio dos problemas e no meio das tempestades. Porque o Senhor está connosco e não dorme. Mas isto só podemos ver pela fé. Se eles tivessem fé, viam que Jesus estava ali e não podia haver de modo algum qualquer coisa que fosse fora da vontade dele. E portanto, se ele tinha dito vamos para a outra banda, iam para a outra banda. Acontecesse o que acontecesse, Jesus disse vão. Não importa se ele está dormindo ou não, ele está connosco, isso basta. Homens de pouca fé. Portanto, vejam, nós muitas vezes vacilamos no meio das tempestades, ficamos apavorados no meio das situações adversas,
Porque temos pouca fé. Porque não confiamos verdadeiramente no Senhor. E já vamos ver por que razão é que temos pouca fé. Por que razão é que a nossa fé é tão fraquinha. Por que razão é que a nossa fé é tão fraquinha? Por isso, por que razão é que nós vacilamos e tememos? Porque temos pouca fé. E por que razão é que temos pouca fé? Vamos ver. Então, o Senhor disse, porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, reparem, Jesus levanta-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Jesus repreende os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Vede, por que razão é que estes homens estavam apavorados e estavam com medo? Porque tinham pouca fé. Porque não confiavam no Senhor. E por que razão é que tinham pouca fé? Por que razão é que não confiavam em Jesus? Versículo seguinte. Aqueles homens, eles próprios confessam. Por que razão? Eles próprios confessam por que razão é que têm pouca fé. E aqueles homens se maravilharam dizendo, reparem bem o que eles dizem, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Sabeis porque é que temos pouca fé? Porque não conhecemos Jesus Cristo. Porque não conhecemos Jesus Cristo, porque não sabemos quem Jesus é. Há um coro que nos fala precisamente de quem Jesus é. Sim? É importante que nós saibamos quem Jesus é. Mas será que sabemos quem Jesus é? É que se nós conhecêssemos verdadeiramente a Jesus, tivéssemos uma intimidade com Jesus, uma comunhão íntima e profunda com Jesus, sabíamos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Como diz o Evangelho João, no início do seu Evangelho, João diz, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Reparem que João enfatiza esta verdade com, digamos, primeiro de uma forma positiva e depois de uma forma negativa. Já repararam bem que João diz precisamente a mesma coisa, primeiro de uma forma positiva e depois de uma forma negativa? Tal é a ênfase que João quer dar a esta realidade, que ele afirma esta realidade de duas maneiras. De uma forma positiva e diz o mesmo de uma forma negativa, porque ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E depois, sem Ele, nada do que foi feito se fez. É precisamente dizer a mesma coisa, de uma forma positiva e de uma forma negativa. Tal é a ênfase que João quer dar a esta realidade. Jesus é o Verbo. Jesus é o Logos eterno. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ou seja, Deus disse, haja luz. E houve luz. Esta é a palavra eterna que saiu do seio de Deus. Ecoou. E todas as coisas passaram a existir. Nada existia a não ser Deus. Tudo passou a existir pela palavra que saiu do seio de Deus e que ecoou. Haja, houve. E sempre que Deus fala, algo acontece. Sempre que a palavra de Deus ecoa, algo vai acontecer. Quando nós ouvimos o Evangelho, algo vai acontecer. Seja para salvação, seja para condenação. Não podemos ficar indiferentes. A indiferença é condenação. A indiferença é rejeição. Não há meios termos. Ou queremos ou não queremos. Não podemos ficar de uma forma, enfim, neutra. Não. Aquele que não vai a Jesus, rejeita Jesus. Ou vamos a Jesus, ou não vamos a Jesus. Não importa se ficamos no mesmo lugar, ou se voltamos as costas e vamos para trás. Ou seja, se blasfemamos, se gozamos, se zombamos, ou se ficamos por aí simplesmente impávidos e serenos sem reação. Ficar impávido e sereno sem reação, ou voltar as costas e zombar e escarnecer, é rejeição. Só há um meio de verdadeiramente responder ao apelo de Jesus, a ir a Jesus. Portanto, irmãos, para nós irmos a Jesus e para termos comunhão com Ele, é necessário que nós creiamos nele e, portanto, conheçamos quem Ele é. E a nossa fé só pode ser uma fé robusta, uma fé forte. Mas, ó irmãos, digo-vos uma coisa. Se conhecerdes verdadeiramente a Jesus, por mais pequena que seja a vossa fé, pode remover montanhas. Sabeis uma coisa muito importante, e talvez nos nossos dias seja importante salientar, porque fala-se muito da fé, do poder da fé.
Mas a fé não tem poder nenhum. Lá estão os irmãos escandalizados. Não, a fé não tem poder nenhum. Imaginem os profetas de Baal. Sim, no grande desafio lançado por Elias. Aqueles profetas de Baal que clamavam: Baal, ouve-nos, Baal, ouve. Eles até se lançavam, até se cortavam. Durante toda a manhã estavam ali, à volta do altar, a clamar por Baal. Com certeza que não eram loucos. Com certeza que eles criam verdadeiramente em Baal. E tinham uma fé grande em Baal. Senão, para já, se não crescem em Baal, não tinham aceitado o desafio de Elias. Portanto, eles criam que Baal existia e acreditavam no poder de Baal. Eles tinham fé em Baal. Não houve resposta. Não houve resposta. No entanto, quando depois chegou a vez de Elias, bastou ele abrir a boca e começar a falar ao Senhor, caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Irmãos, o poder não está na fé, o poder está no objeto da fé. O poder não está na fé, está em Jesus Cristo. Se crês em Jesus Cristo, por mais pequena que seja a tua fé, é uma grande fé. Pode remover montanhas. Mas se crês noutra coisa qualquer, ou noutra pessoa qualquer, na Virgem ou noutra pessoa qualquer, seja quem for, por maior que seja a tua fé, não vale nada. Por maior que seja a tua fé, não vale nada. Por isso é que o nosso povo diz que o inferno está cheio de pessoas sinceras, não é? A sinceridade é muito importante quando estamos na verdade. Mas cuidado com a sinceridade, não basta, é preciso estarmos na verdade. Sermos sinceros na verdade. E verdadeiramente o poder não está na fé. O poder está em Deus. O poder está em Jesus. Se cremos em Jesus, podemos dizer como aos discípulos: aumenta a nossa fé. Sim, devemos reconhecer que a nossa fé é sempre muito pouca. E quando surgem os acontecimentos difíceis na nossa vida, quando surgem as adversidades, as tempestades, nós vamos ter noção correta então da grandeza ou da pequenez da nossa fé. Por vezes é preciso passarmos por tempestades fortes para vermos, afinal, eu que pensava que tinha uma grande fé, afinal a minha fé é tão pequenina. Aí estou eu a vacilar. Mas não importa, se crês em Jesus Cristo e se conheces a Jesus como o Senhor, como o Criador, não só o Salvador e o Remidor, o Redentor, mas também o Criador. Então, se realmente conheces quem Jesus é, então sim, por mais pequena que seja a tua fé, é uma grande fé. Confia no Senhor, não vaciles, espera no Senhor e Ele certamente te dará a vitória e chegarás, como os discípulos chegaram à Canaã celestial, à outra banda. Atravessámos o mar, porque Jesus esteve connosco e acalmou as tempestades, acalmou o vento, acalmou o mar, porque Ele é o Senhor da criação, Ele é o Criador e o Redentor. Amém.